Olá, boa tarde. Eu sou Leonardo Araújo, vou me apresentar rapidamente. Sou publicitário, empresário, já estou nesse mercado aí de comunicação há quase 20 anos. Sou sócio da NewTab, Comunicação e Estratégia. Nós estamos, esse ano, ajudando aqui, apoiando o Screen, né, como um dos patrocinadores. E eu quero primeiro que cada um de vocês duas se apresente, para depois a gente começar o painel do poder da informação. Tenho certeza que vai vir muita coisa legal aqui, porque são duas pessoas que têm uma bagagem muito grande no mercado e a gente vai ter uma conversa muito rica aqui, sem dúvida, vindo de vocês. Então, por favor, Monique, fique à vontade. Eu sou Monique Melo, CEO da TCC Assessoria de Comunicação, uma empresa que já tem quase 30 anos no mercado. Fui uma das pioneiras. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Screen. Uma honra muito grande estar aqui com Leonardo e com Verônica. Além de ser da TCC Assessoria de Comunicação, eu sou a diretora regional da Abracom, a Agência das Agências de Comunicação Corporativa. Ótimo. Por favor, Verônica, fique à vontade. Então, sou Verônica Vilas Boas, sou publisher e sócia da revista Let's Go Bahia. A revista já está no mercado desde 2008, né? E eu passei um período fora da revista, reassumi a revista em 2017 para fazer um trabalho de reposicionamento, rebranding de marca, enfim. E estou à frente dela aí desse grande desafio até hoje. Bom, vamos lá. Começando, a gente está vivendo um momento, né, em que tem uma torrente, torrencial a quantidade de ditas informações que a gente recebe, que não são informações, é muito ruído que a gente recebe hoje em dia. Diante desse cenário, eu queria começar por você, Verônica. Diante desse cenário, como é que é gerenciar e publicar uma revista impressa nos dias atuais, né, em que a gente tem uma internet tão forte, que a gente tem tanto ruído, né, tanta micro mensagem, micro notícia que muitas vezes, quando você vai ver, ela não é, na verdade, aquilo que está se propondo a manchete. Então, qual é o desafio de você estar nos dias atuais insistindo, mantendo e publicando uma revista com uma qualidade tão boa como a Let's Go Bahia? Então, Léo, vou chamar de Léo, tá? Fique à vontade. Então, Léo, veja bem, a Let's Go Bahia é uma revista impressa bimestral. Então, a gente, na verdade, na questão do braço impresso, que é a revista, efetivamente, a gente tem, claro, mais tempo para trabalhar melhor a escolha dessas pautas, até porque a gente prioriza muito as pautas mais atemporais, e isso, naturalmente, dá a gente muito tempo e espaço para que a gente apure mais e melhor a notícia. Então, no caso da revista impressa, isso acaba se tornando um pouco mais fácil. A revista tem o braço digital, então, portanto, esse impacto dos ruídos dessas informações, isso sim, no dia a dia do digital é bastante complexo. E no caso da gente, muito mais complexo até, porque a gente lida com um perfil de público extremamente exigente. A gente trabalha com uma revista que está voltada ao público classe A mais. Então, a gente está falando de cidadãos e cidadãs do mundo, muito bem informados, né, que consomem uma gama de conteúdo de todo tipo de veículo que você puder imaginar. A gente realmente não tem como errar. Então, independentemente, eu acho que do veículo ou da informação, seja qual for, eu acho que quem trabalha na área de informação tem que ter o cuidado da apuração, né? Então, essa é uma palavra que você falou um pouquinho mais cedo nessa sua fala, e antes de passar a palavra para a Monique, eu quero puxar isso daí. Apuração é um trabalho que requer um tempo, que requer um esforço, que requer você ter muitos contatos, você fazer um trabalho de busca mesmo da informação, um garimpo, muitas vezes, de que uma pessoa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, até você chegar na fonte mesmo daquela notícia. A revista impressa ela tem uma periodicidade bimensal, como você falou, então você tem um tempo para fazer isso. Queria que você falasse rapidamente assim, como é a diferença da apuração digital para uma apuração de uma pauta para uma revista impressa? Eu acho que a questão da apuração digital exige enormemente do networking da gente, porque a assertividade... Veja bem, a gente tem um fator tempo trabalhando contra a gente todo o tempo, né?
Então, a assertividade no networking é que vai fazer essa diferença. São seus acessos. É você conseguir pular determinadas etapas de pessoas até você chegar efetivamente onde você precisa. Então, quanto mais robusto o veículo, quanto mais credibilidade, quanto mais reputação esse veículo tiver, mais acesso às pessoas que de fato detêm a informação correta a gente consegue ter. Porque na notícia e na informação não existe fórmula mágica, a não ser o fato de você conseguir falar efetivamente com a fonte. Então, se você consegue chegar nela, você mitiga muitos riscos de você trazer algo que não seja, né, verdadeiro. Credibilidade é um valor muito forte, então, nesse cenário. Monique, então, queria trazer para você aí a mesma pergunta, né? Nesse momento que a gente está vivendo, né? Qual é o desafio? Quão grande é o desafio de você gerenciar uma agência de comunicação integrada como a Texticia, que tem tantos clientes importantes, que o dia todo está soltando releases, está atuando para poder mitigar situações que podem ser um problema, uma crise para o cliente, ou até mesmo para apresentar uma solução, um novo produto, um novo serviço. Como é que é esse desafio de você estar no dia a dia hoje gerenciando uma agência como a Texticia? Pegando o gancho do que vocês estavam falando, eu queria falar que a palavra-chave do meu trabalho é credibilidade. A gente só pode falar a verdade. A Texticia é uma agência que cuida de imagem e reputação. O momento que a gente está vivendo é maravilhoso para a nossa área. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade hiperconectada, contraditória, polarizada, onde as marcas precisam e devem se posicionar. Não dá mais para ficar em silêncio. As marcas têm que acertar, não podem dar gafe, porque senão ocorre o cancelamento. Então, a gente analisa contexto, traça estratégias e comunica bem, assertivamente, porque a marca ela precisa se comunicar com os públicos-alvo dela. Hoje não dá mais para ficar em silêncio e deixarem que fale por você. Você precisa ter uma assessoria que trace toda a sua estratégia e posicione você no mercado. Diga quem é você, a que você veio. Você tem que acertar na linguagem, no tom. Você precisa mostrar quem você é e os seus diferenciais para que você acerte em cada canal e com os nichos certos. Hoje não tem mais chance de errar, porque senão, como você falou, acontece a crise. Exato. Só dando um gancho aqui, credibilidade foi uma palavra que a gente falou aqui, você trouxe de volta como um valor. No dia a dia que a gente atua, a questão de você falar a verdade é muito importante. E muitas vezes o cliente ele não quer publicar um release por causa de alguma situação ou publicar alguma coisa que aconteceu. Mas a gente costuma dizer, e inclusive são reuniões que eu faço na NewTab com alguns clientes, não adianta você não dizer, não adianta você não se posicionar. Seu nome está rodando nas redes sociais. Sua marca está sendo dita. Se você não fala, vão falar por você, e nem sempre a verdade é o que do você outro quer. é que vai ser a verdade da sua marca. Então é importante você se posicionar, muitas vezes com um release que seja objetivo, curto e sincero, verdadeiro. É importante não, é essencial. É essencial, o silêncio exatamente. não é mais admissível. Exatamente. Você está lá mesmo sem estar. Eu ia fazer até um complemento no que a Monique estava falando. Conheço bastante o trabalho dela. A Texticia faz assessoria da Let's Go. Fez desde quando a gente voltou em 2017, ajudou em todo o trabalho de reposicionamento, o desenho do caminho que a gente queria trilhar. E Monique falou uma coisa aí muito, muito, mas muito importante, que eu acho que precisa ser repetida diariamente para quem está cuidando de marcas. As marcas não podem se calar. A Texticia inclusive, muito conhecida no mercado aqui baiano como uma das grandes assessorias que trabalha com uma coisa dificílima de ser feita, que é gerenciamento de crise. E no gerenciamento de crise, a coisa que você menos tem é tempo, né? Aliás, você não tem praticamente nenhum tempo. E o silêncio no gerenciamento de crise, ele é extremamente nocivo. Fatal. Ele é fatal. Então, é aonde você não pode se calar. Na hora que você está fazendo o gerenciamento de crise, você pode até recuar, respirar. Mas o silêncio tem que ser numa fração de segundo para que você possa sobrepor tudo aquilo que está sendo disseminado com o fato, a marca e tudo que você desenvolveu. Então, essa é uma mensagem muito importante. O silêncio, que antigamente tinha uma coisa assim, na crise, cale-se, pense,
Hoje não tem mais tanto tempo para isso. E Então, você isso é precisa muito importante. acertar na forma, na linguagem, no tom. E o melhor que você pode fazer para evitar uma crise é estudar seus mapas de vulnerabilidade, seus riscos, antever a crise e, principalmente, se comunicar bem. Se você já é conhecido, se você já tem uma imagem, você passa pela crise de uma maneira muito mais fácil. A crise não é o problema. Exato. A crise não é o problema, é uma grande oportunidade. A depender da forma, porque em comunicação, como é muito mais importante do que o quê. Então, você sai, eu costumo dizer que depois de uma situação difícil, de um desafio, você conquista fãs, não são clientes. Porque é fácil quando está tudo bem, mas quando você está num momento desafiador e você acerta, quando você tem as pessoas no centro, porque essa é a grande dica. É difícil, por isso que a gente estuda mediação, neurociência, filosofia, mas eu acho que para além da neurociência, eu já estou no coração. A gente tem que tocar, primeiro falar a verdade, com rapidez. Agora, o storytelling que a gente cria com muita assertividade, porque você tem que ver, você tem que analisar o passado daquela empresa, tudo que você tem que falar, você tem também que provar. Então, você consegue passar pela crise. E outro ponto importante, você pode compensar, você pode pedir desculpas. A gente está num momento onde a verdade, a vulnerabilidade são muito bem-vindas. Então, como eu falei, tudo é a forma de falar. Porque, como você falou, informar é uma coisa, comunicar é outra. Precisa do diálogo, tem a troca, tem que escutar o outro, a sua audiência, saber para quem você está falando para você acertar. Desculpe, e com muita empatia, que é uma palavra muito difícil de encontrar, muito fácil de ver no dicionário. As pessoas confundem. Empatia não é se colocar só no lugar do outro, é se colocar no lugar do outro não sendo você, sendo o outro, a cultura, o gênero, o que ele pensa. E mais importante ainda, você ter a preocupação empática, que a melhor analogia que eu faço são com os pais. Quando aquilo é bom para você, independente de ser bom para mim. Então, assim, sempre nós estamos falando de pessoas para pessoas. Então, o foco sempre tem que ser a vida, o ser humano. E aí você não vai errar nunca no gerenciamento de crise. E assim, a gente costuma relacionar muito com redes sociais, né? Porque as coisas se espalham muito rapidamente nas redes sociais, principalmente nos Reels da vida, nos Stories, que as pessoas estão... Todo mundo tem um equipamento de transmissão ao vivo, uma TV praticamente hoje todo na mão, mundo em tempo real. Cria conteúdo. Só que quando você está no gerenciamento de crise, é importante que você tenha esse posicionamento firme, correto, verdadeiro e oficial. Não adianta muitas vezes você ficar apagando fogueira, respondendo a cada um dos 15 mil usuários que estão questionando. A empresa tem que se posicionar pelos canais oficiais, porque senão você acaba colocando... comunicar com a imprensa, receber bem a imprensa, primeiro, abrir, explicar o que aconteceu. Óbvio que a gente fala o que pode ser falado, porque muitas vezes tem que aguardar ou a polícia ou a organização. A gente precisa, mas o que não pode é demorar de responder. Eu acho que estar acessível... Isso. É alguma coisa que precisa ser muito trabalhada também, porque as pessoas, às vezes, esquecem que a prerrogativa de um determinado cargo que você aceita ocupar é, acima de tudo, estar acessível, né? Especialmente quando esse cargo envolve comunicação. E diversas empresas treinam muitas pessoas de diversos níveis para falar com a imprensa. Isso é essencial hoje em dia. Monique tem uma frase que eu repito toda hora, que eu gosto muito, que eu até já complementei sua frase. Manda aí pra gente. Ela está evoluindo. Ela, quando a gente começou o trabalho com a revista, né? Uma vez ela me disse assim, Veca, a mágica da comunicação é entre o que você pensa, o que você diz e o que o outro entende, você tem um abismo enorme. Eu hoje completo isso, Monique, dizendo o seguinte: entre o que você pensa, a sua intenção ao dizer, como você diz, de que jeito o outro escuta, como ele entende, o que ele sente e como isso bate nas referências dele, a comunicação se faz ou não. E é aí onde moram todos os conflitos, porque às vezes... Perigos. E os perigos, porque às vezes aquilo que para você não é nada demais, né?
para o outro, aquilo traz uma referência dolorida. Aí é onde reside, muitas vezes, a confusão e todos os estresses que acontecem com a questão do racismo estrutural e tantas outras questões, porque a referência do outro. Então, quando a Monique fala assim, mais do que você se colocar no lugar do outro, é você realmente tentar mesmo, estar mesmo, ser e sentir, ver como o outro, é você entender a referência do outro. Porque é só nesse momento que você, de fato, é capaz de entender o que foi dito ou o que foi feito causou naquela pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Eu tenho uma tia que já se foi e que a gente veraneava na ilha e ela amava mesa posta e ela fazia uma mesa linda com folha de bananeira. Minha tia Yolanda, uma querida. E eu tenho essa referência na minha vida, assim, folha de bananeira, parece uma bobagem, né? Mas, assim, a folha de bananeira é uma coisa que traz para mim uma memória afetiva muito agradável. Agora pense se eu, criança, apanhasse com folha de bananeira. Essa é a minha teoria da banana. Que memória isso traria para mim? Uma memória de dor. Isso. Uma memória de sofrimento. Então, às vezes, a gente entende, muitas vezes acontecem situações que o outro, que causou a dor, diz assim, mas eu não sabia, eu não tive... De fato, não sabia, de fato, não teve intenção. Mas também, além de não saber e de não ter intenção, não se preocupou em entender o contexto de com quem estava falando. O cuidado com o outro. Entende? Esse exemplo é muito rico para traduzir o que você da falou. banana. E por isso que a gente tem que perguntar, tem que saber se estamos sendo claras. O que eu mais amo na comunicação é o ponto de interrogação. Ela abre o diálogo. Nossa sociedade está precisando aprender a conversar, ouvindo um contraditório, escutando, porque a gente está na polarização. Muita gente não sabe distinguir fato de opinião. E como você mesmo falou, muito ruído, muita informação, ninguém apreende nada. Ninguém interpreta como quer, tem os vieses cognitivos. Fora isso, os algoritmos fizeram um mal muito grande. Você só recebe aquilo que reforça as suas verdades. Então, você perde a paciência para dialogar, para conversar, para ouvir o contraditório. Para tudo. Você fica mais burro e menos criativo. É o pior que a gente pode fazer. Você perde a noção, assim, do que é de fato o real, do que é o mundo real, de fato. E você trouxe um ponto, Monique, você falou dos algoritmos. A gente tem uma questão muito forte no Brasil, especialmente, que é o WhatsApp, que é uma plataforma que dominou a gente. Ninguém praticamente consegue viver sem trabalhar, sem se relacionar, sem conversar com amigos através do WhatsApp. Só que ele é um canal de ruído muito forte. Ele não é um canal de informação na maioria das vezes. Isso. E as pessoas, aí a gente entra, por isso que a revista é tão importante como qualquer outro veículo. A gente está na era de fake news, Exato. de pós-verdade. Então, por isso que os veículos de comunicação sérios, que ouvem vários lados, são tão importantes, porque eles chancelam a verdade. Eu quero dar um exemplo disso daí. Minha mãe, ela mora na Ilha de Maré, que é um bairro de Salvador, é uma ilha, mas é um bairro de Salvador também. Ela resolveu mudar de vida uns 20 anos atrás e se mudou para lá, né? Casou com um pescador local e se mudou para a Ilha de Maré. Vive uma vida simples, mas super feliz. Ela, volta e meia, ela me manda mensagem no WhatsApp. Filho, isso daqui é verdade? Aí com um print de alguma coisa que rodou, aí eu procuro um link de uma notícia de um veículo... consistente, né? Que informa mesmo a informação. Eu passo, não, mãe, ó, isso aí é falso. Isso que você está falando isso aqui é importantíssimo. Mas eu a gente não treinei pode ela. disseminar Eu fake treinei news. ela para ela fazer isso. Ela não fazia isso. Ela pegava e repassava. Para mim, inclusive. Aí eu, mãe, isso está errado. Você precisa me perguntar. A gente tem enquanto comunicadores que nós somos, e muitos aqui também são, a gente precisa ter a responsabilidade de quebrar esse ciclo. Sim. Esse círculo Nós temos vicioso. que lutar contra a fake news, que ela prejudica muito a sociedade, a democracia. E tem um ponto importante. Por WhatsApp, por escrito, a gente só tem um tipo de comunicação. E hoje, em 30 anos, algo que eu aprendi é a força da comunicação não verbal. Que equivale a 65% a 95% do que a gente fala. E pelo WhatsApp, você não sabe naquela hora se você está agoniado. Você lê, não interpreta, não entende. Nos olhos, não vê a expressão. Então, isso. Você não Às tem a vezes- noção do tom de voz. Isso. É isso. Às vezes a gente escreve no WhatsApp
E eu entendo, eu lendo, eu entendo de um jeito, você entende de outro. Parece arrogante para você, para mim parece super normal. A linguagem Às vezes, escrita, pura e isso. simples, ela é dura. Exato. Né? Ela é dura. Se você esqueceu de tirar o caps lock, está trabalhando no computador e mandou uma mensagem de duas palavras em caixa alta, a pessoa pode entender como uma palavra mal rudeza. colocada já era briga e não pode. Nós, como comunicadores, nós temos que gerenciar o diálogo e promover o entendimento. Eu acredito muito nisso. E na revista, eu acho que Verônica teve um diferencial muito grande desde o início. Eu acho importante falar, porque Verônica... até a campanha da Abracon esse ano é o respeito entre as pessoas da agência com as pessoas que trabalham no cliente. O cliente de assessoria, a gente trabalha com a gestão, com a estratégia. Então, a gente constrói junto a imagem, a reputação. E lembrando, gente, que a Reputation Economy, economia da reputação, já provou que 86% do valor de uma marca vem da reputação. Henry Ford, que mudou toda a cadeia automobilística, já dizia: as duas coisas mais importantes não aparecem no balanço: pessoas e reputação. Por isso que o momento está tão bom para a comunicação corporativa. E eu acho a história da Let's Go muito boa, porque... Puxa esse case aí pra gente. Vou puxar esse case porque ninguém acreditava mais em papel, em revista. Eu digo, tudo depende. Com estratégia, com foco, com persistência, com bons fornecedores, acreditando no que faz, fazendo direito, ouvindo sua audiência, o que é que sua audiência quer. Eu acho que nós conseguimos, e Verônica é uma vitoriosa, uma revista que hoje é referência no Brasil, uma revista que tem Ricardo Amorim escrevendo, porque ele hoje já viu a força do regional. Ele queria entrar na Bahia e no Nordeste, que hoje vivem um grande momento. As grandes capitais estão saturadas, o viés do crescimento do Brasil é para o nosso lado, e aqui a gente tem uma riqueza cultural afro-indígena. Eu adoro o que Ailton Krenak fala: o futuro já passou por aqui, a gente não precisa ir buscar em nenhum lugar. Então, a gente tem que ouvir esses ativistas, porque eles falam do cosmo, do homem com a natureza, e a riqueza afro-baiana, a riqueza que a gente tem aqui traz o turismo, traz as pessoas querem vir para a Bahia pelo sol e por essa riqueza, a nossa natureza, entendeu? Então, um ponto que eu acho também salutar de falar de Verônica, esse cuidado que a gente teve com as pessoas que iriam escrever numa revista, porque revista precisa, como qualquer veículo, de conteúdo relevante, ainda mais uma revista que tem uma durabilidade de 3 meses. Então, nós tivemos todo um cuidado das escolhas dos articulistas, de descobrir e fazer alguns que estavam despontando, seja como blogueira de moda ou influenciadora digital de moda, que eu sei que ela não gosta dessa palavra, ela sempre me pede nos artigos, eu tenho a honra de escrever sobre comunicação, traga uma tendência, traga algo novo. A Let's Go é para mostrar a Bahia para o mundo, mas é uma revista que, em qualquer lugar que você leia, você acha interessante, você tem pautas assertivas, que falam do momento em cada área. É uma revista que pega, como ela gosta de dizer, de 35 mais a 65 e menos, né, Veca? Fale desde... A revista hoje vai dos 13 anos até os 65 mais, porque como a gente escolheu conversar com um público a mais, nessa camada social, os jovens não são só jovens, né? Acima de tudo, eles são sucessores. A maioria dos jovens dessa camada do topo da pirâmide assume os negócios de seus pais, tios, avós, irmãos, primos, aos 15, 16 anos de idade, né? Então, é muito importante que a gente refrescasse ali a pauta da revista e o perfil de público também muito exigente. A gente está falando de gente formada, com mestrado, com doutorado, sócios, fundadores, presidentes de grandes empresas. Hoje é uma revista muito forte, empresarial. Com um nível de exigência muito grande. E aí, trazendo um pouco essa característica da revista para o tema do nosso cast, essa responsabilidade com a pauta, né, ela aumenta ainda mais, né? Tem um ditado que, até tem um livro famoso, mas tem um ditado que diz que na guerra, informação é poder, né? Então, quanto mais você se dedica a trabalhar a boa informação da melhor forma possível, mais andares você consegue subir
com o veículo ou com o projeto que você tiver desenhado na sua cabeça. E isso, naturalmente, acaba fazendo com que você defina com que público de verdade e você vai começar a conversar, né? Então, a comunicação é realmente uma coisa extremamente poderosa, né? Muito. E há de se ter todo cuidado com ela. Ela gera guerras. Isso. Mas promove a paz. Isso, a única forma é o diálogo. E outra coisa que Verônica está falando que eu acho muito importante. O planejamento estratégico da revista, muita gente pensa que a assessoria de comunicação é só imprensa. E não é, a gente trabalha com vários nichos, arquitetos, médicos, empresários. No caso dela também, nesse planejamento, a gente faz essas conexões com os públicos-alvos que a gente deseja atingir. Então, é um trabalho 360, é com a imprensa, é com formadores de opinião, é com o que o nosso cliente tem a necessidade. Tem clientes que eu faço algum evento ou faço alguma ação com médicos, com arquitetos. O importante é que ele consiga ter a imagem que ele quer ter, como ele quer ser percebido e atingindo também todos os stakeholders que eles desejam. Tem a ver com o tema da gente, né? O poder da informação. A informação que a gente escolheu trabalhar e da forma como a gente escolheu trabalhar fez da revista o que ela é hoje. Então, ela forma opiniões. Isso, é o poder da informação, de como a gente pegou a informação que a gente escolheu, de que forma a gente trabalhou essa informação, para que ela chegasse aonde eu tinha ali planejado, que era o que eu queria. A primeira pergunta que Monique me fez, e é por isso que é um case, né, para esse tema que a gente está tratando aqui hoje, a primeira pergunta que Monique me fez quando eu fui até ela procurá-la, na época que eu reassumi a revista, foi: com quem você quer conversar? Então, é a partir daí, e é um efeito dominó, né? Então, é com quem você quer falar, que você define sobre o que você quer falar, e isso define o anunciante que vai estar na revista. E como você quer ser visto. Como é que você quer ser visto. Então, é o poder da informação dando a conformação do veículo, para que ele, de fato, possa se posicionar onde você planejou posicioná-lo, né? Isso também, se você trouxer isso para uma marca, é a mesma coisa. Vocês, em publicidade, fazem exatamente isso. Com quem essa marca quer falar? A gente procura a revista, né, adequada à marca, exatamente, que circula em determinados públicos, para poder a gente levar o anúncio mais adequado possível. Eu acho, Léo, uma palavra importante é coerência, tá? A gente precisa falar, fazer e comunicar com coerência, porque senão você perde a credibilidade. Exato. E pode-se até perder dinheiro, né? Porque quando você faz um anúncio que ele não está adequado ao público-alvo, você está falando para ninguém que vai ser seu público-alvo, que vai converter de alguma forma. Eu quero pegar um gancho rapidamente dessa questão da revista com os dias atuais, né? Todo mundo já recebeu um print de um veículo de comunicação que era uma notícia falsa que tinha sido montada em cima de uma imagem, e a gente sabe que isso gera um ruído, isso gera um problema, pode gerar crises, enfim. Já aconteceu em alguma situação com Let's Go? Ou é uma coisa que, graças a Deus, vocês não surfaram essa onda, não vão surfar? Olha, Léo, eu acredito muito em Deus, sou uma mulher de fé. Quando perguntam assim, Verônica, qual é a sua religião? Eu sou baiana. Minha religião, eu sou baiana, eu sou eclética, ok? Acredito em Deus, acredito na minha mãe Iemanjá, então tenho muita fé. Mas posso te dizer, sem nenhuma falta de fé ou desrespeito com todos os santos e os orixás, nunca aconteceu com a revista, excelente, mas graças a muito trabalho, exato, muito cuidado e muita responsabilidade, e muito relacionamento. Porque, Léo, veja só, se você vai encontrar a Verônica e eu falo para você, ai, Verônica é insuportável, você já vai encontrar com ela. Na psicologia a gente fala que é a profecia autorrealizável. Já vai acontecer. Agora, quando eu falo para você, ai, acho Verônica insuportável, você fala, Verônica da Let's Go, eu conheço, eu adoro. Então muda, não tem eco. As empresas, por isso que a gente precisa trabalhar a comunicação, porque isso permite que na hora da crise você não tenha eco, você já tenha também aqueles embaixadores da marca. Então e eu sempre digo que o pior momento para falar é na crise, porque você é obrigado a se posicionar. Então é muito melhor você ter esse relacionamento sempre. Hoje não dá. Outra coisa, a gente está vivendo um novo momento, não só não dá, como as marcas precisam ter clareza do seu propósito, se posicionarem com relação a ESG, com relação aos problemas que afetam a sociedade, porque hoje os clientes,
os funcionários, eles querem isso, eles esperam isso Eu acho das que mais do que querer, lideranças. viu, Monique? Eu acho que mais do que querer, eu acho que precisam, né? Sim. Necessitam, porque as pessoas Senão precisam, eles não vão ser. precisam de uma orientação, né? E ainda respondendo a pergunta que você me fez, eu acho que uma coisa essencial, não é só para revista, não é só para comunicação, acho que para qualquer negócio, é que você tenha premissas, que você tenha pilares que te definam. Então, todas as vezes que eu vou apresentar a revista, entre tantas informações que eu passo para o cliente, tem uma informação que eu faço sempre muita questão de passar. Nós temos 4 pilares que definem a linha editorial da Let's Go, né? A gente tem um recorte positivo, que tem tudo a ver com a marca. Let's Go é um chamamento, então a gente está chamando com a gente. Vamos nessa, vem, vamos, é para frente, então é muito positivo. Então a revista tem esse recorte. Se eu vou falar de crise, eu falo de quem venceu a crise. Se eu vou falar de pandemia, eu vou falar de vacina, de serviço essencial, de ciência, de importância da ciência. Não vou ficar contando defuntos nem contaminados. Não é o recorte da gente. Então, primeira coisa, recorte positivo. Segundo, não entre em polêmica. Terceiro, não faça fofoca. E no quarto, a gente não é apolítico, porque não tem como essa revista, com o público com quem a gente fala, a gente não pode viver numa bolha, alienado, mas a gente faz questão de ser apartidário. E aí parece simples e superficial dizer isso, mas entenda, você só corrige um erro quando você encara que você errou. Você só evita um erro quando você traça uma linha para você seguir e que você procura se manter ali. Se você não tiver esse foco e esse direcionamento, você incorrer no erro é quase que fato. Então, para que eu não entre em polêmica, eu preciso não querer entrar em polêmica. Eu preciso ter isto no meu radar, entende? Então, eu acho que para todo negócio, para qualquer veículo, para qualquer empresa, para qualquer marca, premissas, pilares que te definam, que definam sua rota, que definam para onde você quer ir, com quem você quer falar, que posição você quer ter no mercado, qual é o peso, que energia você quer transmitir. Né? Eu poderia ser um veículo sensacionalista, eu poderia ser um veículo para trazer só o factual e eu estaria cheia de notícias, porque todo Talvez dia estivesse tem... ganhando muito mais dinheiro, Talvez. mas não estaria atingindo aquilo que você quer como Isso, pessoa, entendeu? como profissional. Então, E por acho que quê? você tem que ter em mente o que você quer, ter premissas, ter pilares. Acho que isso E isso é gera fundamental. confiança. E hoje as pessoas esperam de uma marca, de uma empresa, elas querem sentir confiança naquilo. Hoje, para você comprar um produto, as pessoas procuram saber. Tem trabalho escravo, não tem? Como é feito? Sustentabilidade. Hoje é imprescindível, senão você não retém talento, você não vai conseguir funcionários para trabalhar com você e, principalmente, você não vai sobreviver, porque você não vai ter clientes. Eu vou, antes de você falar qualquer coisa, pegar um gancho aí com a Monique, ela falou outra palavra muito importante, que é confiança. Qual o maior patrimônio que uma pessoa tem na vida dela, assim, na sua opinião e na sua, Monique? A O reputação. nome, a marca. Então, na hora que você tem uma pessoa que entrega... Porque cada pessoa que eu convido para escrever, para ser fonte, para ser capa, até mesmo para anunciar, quando esta pessoa aceita um convite para ser capa da revista, quando uma pessoa aceita escrever um artigo da revista, quando alguém aceita ser fonte da revista, quando um anunciante aceita colocar o anúncio dele na revista, ele está entregando a mim o maior patrimônio dele. Isso é uma mensagem de confiança inominável. E a gente tem que ter uma responsabilidade na mesma proporção, da forma como a gente vai tratar isso. Então, por mais que um anunciante esteja pagando, ok, ele paga, você entrega um serviço, mas existe uma troca que ela é inerente a este negócio, que é o que motivou aquela marca a anunciar com você, que ela está botando a marca dela ali, naquele veículo que você está dizendo para ela que é um veículo assim, assado, tal, e vai para onde, fala com não sei quem, tal. Então, confiança, eu acho que também é outra palavra assim que é chave e que a gente tem que ter no foco full time, todo o tempo. Em comunicação digital, quando a gente faz um planejamento, muitas vezes, para atuar no LinkedIn, né, que é um veículo business to business, a gente tem muitas marcas que só atuam lá, por exemplo. A gente tem uma estratégia que a gente costuma utilizar, os diretores, presidentes, os porta-vozes da marca, para produzir conteúdos no perfil deles, para do perfil deles a gente levar para o perfil da marca, porque a gente está transferindo reputação, né?
E quando a gente faz isso, as pessoas que seguem só a marca, elas reconhecem que há um conteúdo produzido por pessoas ali que tem uma qualidade, um peso institucional, que vai ter uma notícia, que vai ter uma informação. E às vezes a gente... E às vezes a gente faz o contrário. A gente produz para o perfil da empresa e repassa para o diretor compartilhar no perfil dele, porque o diretor tem contatos, tem network, tem uma rede diferente, a gente conversa com um público diferente e a gente está levando uma informação que a gente quer para aquele outro público. Reputação é isso, né? É liderança. Quando alguém anuncia... Hoje, Léo, você impacta muitas pessoas. Antigamente a gente fazia media training só para presidente, CEO, diretores. Hoje não, cada pessoa produz conteúdo. E quando você trabalha numa empresa, eu costumo dizer aos meus clientes, seus melhores formadores de opinião são seus funcionários. Se você trabalha numa loja ou numa lanchonete e você me diz que você não dá ao seu filho o sanduíche da sua lanchonete, eu não vou dar o meu. Então, hoje, a liderança, e pós-pandemia, a liderança de uma marca tem um papel super importante. Ela representa aquela marca, ela que diz os valores, o propósito. Então, tem que se comunicar, tem que treinar a oratória, tem que falar pela marca e tem que ter todos os cuidados, inclusive na rede social. Ali você está representando, não só você, que hoje cada pessoa é uma marca, você é o seu cartão de visita. Hoje até isso melhorou um pouco. Antigamente era Leonardo da Tecicia. Hoje a Tecicia contratou Leonardo. Hoje tem uma força, é o personal branding. A gente precisa cuidar do nosso personal branding. Porque hoje a liderança faz toda a diferença. A gente vê os movimentos aí agora. E da forma como as coisas acontecem hoje, né? E a força que cada indivíduo, né, como indivíduo acaba ganhando em todo esse cenário, as relações ficam muito simbióticas mesmo, né? Assim, no caso da Let's Go, no caso da Testicia, é uma coisa tipo, a Testicia é Monique, Monique é a Testicia, Verônica é a Let's Go é Verônica, as pessoas confundem. Eu tenho uma equipe maravilhosa, ninguém faz nada sozinho, mas de excelência, isso acontece, né, Veca? É engraçado, nós estamos presentes em diversos eventos, muitas vezes ao mesmo tempo, tem gente que faz assim para mim, como você consegue estar em tudo quanto é lugar? Não estou em tudo quanto é lugar, tem uma turma trabalhando, mas você vê o quão simbiótica, muitas vezes, a relação da marca com seu representante se torna, a ponto das pessoas misturarem ali no mesmo copo. Né? Monique passa por isso o tempo inteiro. As pessoas acham que o Monique tem clones, tem tudo quanto é canto. Não, tem uma equipe de excelência. Equipe que trabalha uma equipe de Monique. Hoje trabalhamos em vários estados, porque ninguém faz nada sozinho e precisa de conexão, de relacionamento, de comunicação. É o que a gente tenta acertar, passar a nossa cultura para as pessoas nos outros estados e temos conseguido muito isso, essa comunicação empática, essa comunicação que valoriza as pessoas. E a verdade, acho que a gente é muito assertivo nisso, no diálogo, de mostrar, de tornar o nosso cliente referência. Eu digo sempre que meu trabalho é tornar meu cliente ser bem visto, bem quisto e ter resultado com propósito. E isso eu digo há 30 anos, né? Agora até que propósito é uma palavra da moda. As pessoas, né, as lideranças das marcas, elas se tornaram influenciadores. O maior de todos. Nos seus nichos de mercado. A gente tem clientes que a gente faz um treinamento, a gente proporciona um treinamento para eles, para os funcionários, para que os funcionários apareçam na presença digital. Eles têm um contrato com cada um da sua equipe e esse contrato permite, né, que eles falem pela marca. Então, a gente dá toda uma capacitação para que a mensagem seja dita do jeito que tem que ser dita, né? Não é uma mensagem que vai ser dita de qualquer jeito, até porque a empresa ela tem uma responsabilidade com quem está do outro lado. E as pessoas querem saber o que aquela empresa pensa, como ela faz. E hoje as pessoas participam, interagem. Quando você gosta, hoje a rede social tem um lado muito positivo, que é uma pesquisa a céu aberto. No início, até quando começou, as marcas ficaram apavoradas, mas depois é só saber usar. Como tudo, não é bom nem ruim, depende do uso. Tem que usar com profissionalismo, com estratégia, como ela falou. Você tem que ter os objetivos claros e saber onde você quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, não sabe que caminho tomar. Os conteúdos que são produzidos geralmente com as pessoas que foram treinadas para falar pelas marcas são aqueles que têm maior número de engajamento, de comentários, de curtidas. Porque é real. Porque é verdadeiro, é o dia que está acontecendo. Traz essa organicidade, traz essa quentura, né?
de você humanizar as marcas. Humanizar. Eu acho Tem que gente por trás daquilo que está acontecendo ali. Isso é muito legal, né? E eu acho que as pessoas buscam também isso. Principalmente depois da pandemia. Eu acho que depois da pandemia isso se exacerbou bastante. Muito. eu vou falar um pouquinho da pandemia nisso, né, logo mais, mas isso tem a ver com a gente estar dando poder para as pessoas que fazem o negócio, né? E tem tudo a ver com o nosso tema aqui, o poder da informação. Essas pessoas, muitas vezes, dominam o que elas fazem no dia a dia. Ninguém melhor do que elas para poder falar pela empresa. Sim. Elas têm o poder para falar, elas só precisam saber como. Precisam ser orientadas em como falar. O desafio é grande, com muito grande. ruído, muito fake news. Tem que estar preparada, porque você não vai ser unanimidade. Tem que estar preparada para quem pensa diferente. Para errar, importantíssimo. A gente está na época do empirismo. Só inova quem faz, conserta a rota, erra. Errar no Brasil tem uma conotação ruim. E eu acho errar muito inteligente, é feedback. Quando a gente vê já um artista de sucesso ou uma pessoa de sucesso, tenha certeza que ele já errou muitas vezes, por isso aprendeu. Claro. O que fica é o aprendizado. Por isso que eu gosto tanto de crise. Chico porque Anísio, o aprendizado é grande. Chico Anísio tinha um quadro. Você conserta a rota. Vou entregar minha idade agora, credo. Chico Anísio tinha um quadro no programa dele que ele encerrava, que era O Profeta, né? E eu era... ali, ó, se entregou já. E eu era garota, né? E nunca me esqueci disso, que foi uma frase impactante, sensacional. Um dia ele fechou o programa dizendo o seguinte, eu falo, até me arrepio, ele fechou o programa dizendo o seguinte, nós humanos somos um amontoado de muitos erros e alguns acertos. É exatamente isso. E a ordem é esta, e a ordem dos fatores altera o produto, porque os acertos vêm na medida em que você erra, descobre que errou, como errou, porque errou, e, principalmente, busca corrigir. E enquanto a gente não tiver essa percepção, né, de que a estrada, a caminhada, ela tem um papel importantíssimo lá onde você chegou, a gente vai continuar errando. E nessa área, Léo, na área de comunicação, nesse mundo de informação, a única constante é a mudança. Isso para a gente, rádio já era online, a gente já era acostumado com todo esse volume de informação. Lógico que piorou muito, sem sombra de dúvidas. E por isso que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente de onde a gente busca a informação, já que a gente está falando isso. A fonte. Você falou em entregar a idade, eu vou entregar também aqui. Lá no começo da internet, né, 94, eu estava acessando a internet via VTX da Tele Bahia. Tinham questões, tinham formas de você conectar até via DOS, não existia nem o Windows na época. A gente buscava muito e tinha muito uma ideia idealista mesmo, assim, de, nossa, um dia todo mundo vai poder falar o que quer, um dia todo mundo vai ter voz. Esse dia chegou. Pro bem global, ou pro mal, né? pro bem ou pro mal. Pro bem e pro mal. Esse dia chegou porque a gente está imerso num mundo confuso. As pessoas muitas vezes não sabem de onde vem a informação mais coerente, né? O que elas podem filtrar. E eu acho que é daí que vem essa questão da credibilidade de determinados veículos, de você saber orientar para poder você fazer com que as pessoas não se percam, não continuem perdidas nesse e que elas escolham, desenvolvam uma mentalidade crítica. Você escolha onde você quer ler, o que você quer ler. E o importante, gente, não ler sempre a mesma coisa. Se você tem um hobby, conheça pessoas que têm hobbies completamente diferentes de vocês. Contraditório, dê né? espaço ao contraditório, dê espaço ao novo. É assim que a gente avança. Né? A gente chegou aqui graças à contação de histórias. Vamos continuar conversando, contando histórias, que o que a gente faz também, eu digo que eu não vendo, eu convenço a comprar. E o que a gente faz é contar sempre uma boa história, analisando o contexto, traçando estratégia e vendo a melhor forma de comunicar. Como é que você acerta a melhor forma de comunicar? Quando eu entendo para quem eu estou falando. Eu tenho que falar de uma forma que você entenda, que chegue não ao seu cognitivo, como ao seu coração, que chega primeiro no emocional. E hoje, sem tempo, e nessa correria, com essa velocidade que a gente vive, a gente tem que ser o mais claro, objetivo e assertivo. E dar logo a mensagem. A gente está vivendo também um fenômeno, e aí eu chamo de fenômeno mesmo, que é o fenômeno do swipe, né? Do rolar para cima. Isso.
que a gente entra muitas vezes num flood de conteúdo, de informação, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, e que você está ali passando as telas para cima. Outro dia eu estava em casa e você não absorve nada. Eu estava em casa e tinha um coleguinha do meu filho, estava do lado, assim, né? Estava lá em casa, e ele estava no YouTube Shorts. E ele estava, pá, pá, pá. Aí eu, Luiz, assiste o que tá dizendo. Ele, não precisa não, eu já entendi. Ele viu esse 2 é o segundos problema. do vídeo. Eu disse a ele, olha, eu não vou te contrariar não, mas você não entendeu. Eu vou lhe dar uma sugestão. Duvide de suas certezas. A melhor, eu digo toda hora aos meus funcionários, a coisa mais importante é a dúvida. Duvide. Você gosta desse... eu estou como Verônica, eu digo aos meus clientes, nada de temas polêmicos, nada de polarização, política, futebol. A gente tem que respeitar a opinião de cada um. Então, a gente tem que evitar polêmicas. Léo, você falou agora esse exemplo, né, do amiguinho do seu filho. Engraçado que eu estava aqui pensando para falar exatamente sobre isso, trazendo um exemplo do nosso dia a dia, tirando um pouco aqui da coisa da revista, da agência de comunicação, e trazendo o poder da informação para a transformação e a mudança das gerações. Muito do que a gente vê hoje dessas gerações X, Y, Z, millennial e tudo mais que a gente vê, perpassa muito pela questão da forma e do poder de como a informação está chegando para essas crianças que viram esses adolescentes, que vão virar os adultos de amanhã. Tem criança de 1 ano de idade ou de meses que está no colo de uma mãe e de um pai. Viciado. Não é isso não, cara. É que se você chega para uma criança dessa sem ninguém ensinar e aponta um celular para ela, ela vai com o dedinho na tela. Parece que já vem no gen, sabe? Um negócio doido. Outra coisa que eu acho muito interessante, eu sou do tempo, vou entregar a idade de novo, ao alarme, eu sou do tempo que a gente brincava na rua, que a gente brincava... Isso muito importante para a sociabilidade. Que a gente ia andando para a escola, que a gente brincava na rua, que a gente ia na barraca comprar chiclete. Eu sou mãe de meninos que já são homens, que vão me matar quando eu falar, mas que são meninos criados mais presos. É tanta informação que a gente recebe e a gente fica, às vezes, pensando, o mundo está mais perigoso. E aí eu me pergunto, o mundo está mais perigoso ou nós estamos tendo acesso a um monte de informação que antes a gente não tinha? Isso. Ou as duas coisas. Você entende? E aí você tem uma geração mais presa, que brinca mais dentro de casa e que aí passa a mãozinha lá no YouTube e no WhatsApp e no celular, plém, 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 porque a sede de viver está ali, mas está vivendo através da tela. Vivendo e aí a vida acha de que outros. sabe tudo e é uma ilusão. É uma geração que tem muito pouca informação de um monte de coisa. Mas sabe, é provado, pouco profundamente sobre nada. Que é provado pela primeira vez, a primeira geração menos inteligente do que a anterior. Não porque consegue ler um texto. A conta chega. Não tem paciência de ler. Se lê, não entende. A primeira coisa que essa meninada olha é quantas linhas tem um texto. Para redigir um texto de 10 linhas é um parto. Agora, tudo bem que a gente tem que aceitar que o mundo mudou e cabe a nós, na educação dos nossos filhos e na nossa própria educação, eu acho que a gente tem que medir o tempo que a gente fica, qualidade a gente tem que afastar do tempo. Qualidade gestão do tempo. E o que a gente escolhe para ler, o tempo que fica em celular, a gente ser senhor de nossas vidas. Nós não podemos ser levados por algoritmos, manipulados, não podemos ser rebanhos. Temos que desenvolver a mentalidade crítica, porque senão a gente vai viver numa sociedade cada vez mais burra e em guerra. Porque a união faz a força. Quando você quer enfraquecer, você causa discórdia. Quem aqui assistiu... Quem não assistiu, por favor, assista. Quem assistiu, assista 500 vezes. O Dilema das Redes. Tem que assistir 444 vezes. Quantas forem as vezes que a gente assistir aquilo, a gente vai ter a percepção clara do tamanho... É assustador. É assustador. Aquilo é... Quantas vezes você olha aquilo e você faz, meu Deus, não é possível. Né? E é possível, é real, acontece debaixo dos nossos narizes, do nosso lado. Aquilo ali é um alerta importantíssimo, tinha que estar passando todo dia na TV. Não, nós temos que ficar em alerta, porque nós somos manipulados. Todo mundo, a gente perde o tempo. Acima de tudo, manipulável. Muitas vezes a gente o homem se perde. é fruto do meio. Isso. Né?
Então, Aproveitando, a gente está já no finalzinho aqui, temos só 2 minutinhos. Eu queria que cada uma de duas mulher vocês... tagarela pra caramba. Foi ótimo o papo, passou que ninguém percebeu. A Eu guerra queria é que boa. cada uma de vocês falasse rapidamente aí. A gente chegou num ponto bem bacana agora, que foi esse fluxo de informação visual que a gente está vivendo. Queria que cada uma de vocês fizesse um exercício imaginativo aí de futurologia, né? Como é que vocês imaginam que pode estar esse mundo, né? Esse mundo com esse poder de informação daqui a 10 anos, né? Certo. Por favor, Monique. Eu acho que tudo é cíclico no ser humano. A gente está vivendo um momento muito desafiador, que eu acredito que a comunicação seja a habilidade mais importante, como Verônica falou, é remédio e é veneno para tudo. A gente precisa cada vez mais se entender, não só quanto seres humanos, como com o meio ambiente, com a vida. Eu sou otimista, eu acho que a gente vai conseguir. Temos que ter mentalidade crítica para toda essa inovação tecnológica que vem de uma maneira muito rápida. Eu gosto muito de lembrar o que os estoicos falam: nada é bom ou ruim, tudo depende da sua percepção daquilo, como você vê aquilo. Então, eu vejo sempre de uma forma otimista, eu vejo o que não é bom, é para o meu crescimento, é para aprendizado. Eu confio na capacidade do homem de evoluir. Eu acredito nas pessoas. Aliás, uma pessoa que é apaixonada como comunicação, como eu, sou apaixonada pela comunicação porque eu amo o ser humano. Eu acho a nossa capacidade, a inteligência artificial, a generativa, né? Não sei se vão conseguir imitar esse cérebro, mas cérebro com coração, eu estou com ela, eu sou uma pessoa de fé, eu acho muito difícil, eles conseguem cruzar dados muito melhor do que a gente, então deixa as máquinas fazendo o que é para a máquina fazer, o que a gente vai fazer é arte. O que a gente vai fazer é o que a máquina não pode fazer, analogias, metáforas, escrita. E a gente tem que vir aqui e ser humano. É isso que a gente tem que aprender. Cuidar bem da nossa casa e da nossa família, que é uma só, ser humano. Então, vamos dialogar. Eu sou contra, eu faço mediação. Eu acho que o conflito é muito bom para o nosso aprendizado, para a gente se melhorar, para melhorar todos os processos da nossa empresa. Eu digo que a crise é muito boa porque você checa tudo, vê onde está acertando e onde está errando. Então, eu acredito, eu acho que todas essas, do mesmo jeito que a gente está falando aqui, como a tecnologia é boa, hoje a gente já tem que ter um cuidado com o uso do celular e do como usar. O mesmo esse retorno à natureza, os povos originários. Eu indico a vocês, Ailton Krenak, tem o ativista Antônio Anjos, o ativista dos quilombos, porque eu gosto muito da frase, gente, o futuro já passou por aqui. Se a gente voltar, ele chama até a contracolonização. Se a gente voltar para a cultura, para a riqueza do povo negro, a riqueza dos indígenas, a gente vai descobrir uma tecnologia humana muito mais rica do que a IA. Olha, tanto quanto a Monique, também sou extremamente otimista com relação à questão do futuro da comunicação. Quem aqui for pai e mãe talvez já tenha ouvido falar do livro de Dr. Delamare. Dr. Delamare já dizia que a criança, quanto ela mais vê, mais ela aprende, né? Então, eu acho que, claro, na guerra a informação é poder, eu acho que a gente ter acesso à informação é importante, isso nos humaniza, isso nos conscientiza, isso nos alerta, isso nos instiga, nos desafia. De novo, a mesma história que eu falei aqui logo no começo. Tudo depende do recorte que você escolhe para a sua vida, para o caminho que você quer seguir. Então, a diferença do remédio e do veneno é a dose. Então, se eu quero me curar, eu tomo a dose certa. Se eu quero me matar, eu tomo uma overdose. É escolha, né? Então, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem escolha de como usar a comunicação. E aí, voltando um pouquinho ao seu exemplo com o coleguinha do seu filho, a nossa geração, a gente tem aqui umas 2, talvez 3 gerações que está com um pé no disco de vinil e no começo da internet e um pé nessa modernidade estrondosa que a gente já vive hoje, junto com todas essas outras gerações que vieram após a nossa. Nós, a nossa geração, que está aqui ainda, que está ativa, a gente tem uma responsabilidade imensa de sacudir, alertar, conscientizar esses que vão gerar a próxima geração.
Porque a gente está com o pé lá, nós experimentamos lá e a gente está com o pé aqui. A gente pisou na terra, né? A gente pisou na terra, a gente desceu e saiu do play, brincou na rua. Então, assim, isso é muita coisa. Eu vejo muitos meninos geniais, inteligentes, com um monte de informação, mas inteligência não significa experiência. São coisas Você que falou uma precisam palavra se juntar. muito importante, Veca, que é escolha. E como o nosso tema é o poder da informação, escolham com muito cuidado o que a gente ingere pela boca, pelos olhos e pelos ouvidos, para nós não ficarmos intoxicados e nós termos o poder de escolher o que a gente quer para nós. Bom, quero agradecer, Monique, Verônica, a Zygon, Agradece, foi um prazer ao enorme. Screen pelo painel. Acho que foi muito rico, tem muita informação aí. Aguardem, em breve vai estar aí no E podcast. obrigada, plateia. online. Obrigado por vocês estarem aqui.